Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos prosseguimento ao nosso estudo guiado, o estudo da nossa lição. Estamos aí estudando durante esse trimestre sobre o Evangelho de Marcos, o livro de Marcos, né? Que é um dos evangelhos, um dos 4 evangelhos. E durante essa semana, que é uma semana introdutória, nós estamos conhecendo um pouco sobre o possível autor deste evangelho, o João Marcos. Nós já vimos que ele era um jovem, que ele teve algumas baixas na sua jornada cristã, assim como eu e você. E hoje nós vamos ver uma reviravolta na sua experiência como cristão. E como essa fase da vida dele pode também nos ajudar a ter também uma transformação na nossa. Pois muito bem, antes de darmos continuidade ao nosso estudo, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a junto a mim orarmos ao Senhor. Vamos buscar a presença de Deus? Ok, então vamos orar. Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado por mais uma oportunidade de poder buscar a tua presença, buscar a tua face e assim termos esse relacionamento que não apenas nos proporciona a vida, mas também nos traz paz e esperança. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, envia, Senhor, o teu santo e bom Espírito para que ele fale aos nossos corações e para que a história desse filho teu, João Marcos, nos sirva como fundamento, como base para também melhorarmos a nossa vida espiritual. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo guiado é Segunda Chance. Ontem a gente viu que o tema foi missionário fracassado, né? O Marcos ele saiu em viagem com Paulo e Barnabé e em um dado momento ali da viagem ele desistiu e tudo leva a crer que foi por conta dos perigos, né? Da escassez, das privações, das ameaças que a vida missionária acaba atraindo. E aí, como a gente sabe, ele era um jovem rapaz, né, que estava ali iniciando a sua vida missionária e teve esse revés. E hoje nós vamos ver que ele recebeu uma segunda chance. Eu quero convidar você a abrir comigo aqui o texto de Atos, capítulo 15. Aqui é narrado o momento em que o João Marcos recebe uma segunda chance. Vamos ler aqui a partir do versículo 36 até o 39, que diz assim, ó. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Veja que o contexto fala que Paulo sentiu ali o desejo de fazer o percurso agora inverso, né? Passando por todas as cidades a quais eles tinham visitado, tinham ali pregado o evangelho, tinham ali fundado igrejas. E o desejo de Paulo era ver como é que estavam os irmãos, como é que andava a vida espiritual deles, né? Para ver se eles estavam bem, se estavam tendo alguma dificuldade. E, de certo modo, era uma visita de manutenção, né? Paulo ali interessado de maneira genuína pela vida dos novos amigos que ele tinha feito no decorrer da jornada, ele desejou fazer isso. E aí Barnabé lembrou, né, que durante o percurso o amigo dele, né, João Marcos, tinha ficado. E aí Barnabé sugeriu para Paulo, olha, a gente pode fazer isso e também podemos também convidar João Marcos para fazer esse processo de volta junto com a gente. Quando Paulo ouviu aquela proposta, ele diz, olha, não, eu acho que não é legal não. Eu acho que não é uma decisão prudente, uma boa escolha. Afinal de contas, ele abandonou o trabalho, né? Ele não tem, vamos dizer assim, ele não tem direito de estar aqui junto com a gente. Ele fracassou, ele teve medo, ele deixou a desejar. Essa era a visão de Paulo acerca de João Marcos. Barnabé não concordava. Barnabé ele conseguia enxergar o potencial que João Marcos tinha. Por mais que João Marcos fosse jovem e tenha tomado uma decisão, podemos dizer assim, ruim, né?
Barnabé ainda via que ele poderia ser uma bênção na obra de Deus. Paulo, ele demonstrou ali uma certa insatisfação, pois podemos até, de certo modo, compreender Paulo. Afinal de contas, quando você está numa obra que vamos dizer assim, o trabalho das pessoas que estão com você é muito importante, e uma dessas pessoas deixam a desejar, não cumprindo a sua parte, acabando sobrecarregando as demais, não é um bom parceiro ter pessoas desse tipo, pois você não tem a devida confiança se ele vai ou não honrar com seus compromissos. Eu separei aqui alguns pontos com base nesse texto que a gente leu, e o primeiro ponto fala assim, ó: a atitude de Paulo foi compreensiva, embora contundente. A vida missionária, especialmente no mundo antigo, era dura e exigente. Imagine você saindo de cidade em cidade, sem ter nenhum apoio, sem ter nenhuma pessoa que ele recebesse, sofrendo ameaça de prisão, de perseguição e até mesmo de morte, e tendo ali consigo pessoas que você não confia se vai estar junto com você até o fim ou se em algum momento da jornada vai pular fora do barco. É uma situação bastante complicada e por isso compreensível a atitude de Paulo. Um outro ponto que eu destaquei fala assim, ó: em sua perspectiva, alguém que havia desertado tão rapidamente não merecia lugar na equipe que lutava contra o mal. Paulo levava tão a sério a pregação do evangelho, e nós devemos também levar, que ele via que pessoas que com muita facilidade pulava fora, desistia, deixava a desejar, esse tipo de pessoa não era bom estar na equipe, principalmente nessa obra que estava lidando com a vida de pessoas. Imagina um grupo de pessoas estarem esperando ali para receber o pão da vida, a graça redentiva de Jesus Cristo, e agora não recebem mais porque o pregador desistiu de última hora, o pregador ficou com medo, o pregador achou que não era o momento. Paulo via que pessoa desse tipo não deveria estar envolvida na pregação do evangelho. E aí o outro ponto diz: Barnabé discordou. Barnabé não via dessa forma. Ele viu potencial em Marcos e não queria deixar o jovem para trás. Surgiu um desentendimento tão profundo entre Paulo e Barnabé acerca de João Marcos que eles acabaram se separando. João Marcos foi o motivo pelo qual Paulo e Barnabé romperam ali a equipe de trabalho missionário. Paulo agora passou a trabalhar de forma missionária com Silas e Barnabé com João Marcos. Interessante que a gente pensa, tá, aí foi a última vez que foi mencionado João Marcos. Sim, no livro de Atos, mas João Marcos é mencionado em outros livros no Novo Testamento. Por exemplo, ele é mencionado em Colossenses 4, no verso 10, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, no livro de Filemon, ali o capítulo 1, e no livro de Pedro, o capítulo 5, verso 13. Nesses 4 relatos, os 3 primeiros, que são cartas de Paulo, cartas paulinas, ele menciona a mudança, o que aconteceu com João Marcos. O quão João Marcos passou a ser importante para a obra missionária. E no livro de Pedro, Pedro também faz menção a João Marcos, dizendo o quão relevante era esse jovem para a causa do Senhor. E aí, com base nisso, eu separei os seguintes pontos, que diz: parece ter ocorrido uma profunda transformação em Marcos. Nessas passagens, Paulo indicou o valor que Marcos tinha para ele e para o ministério. Foi tão importante que em um dos momentos mais difíceis da vida de Paulo, onde ele estava preso e prestes a perder a sua vida, ele envia a carta para seu amigo Timóteo e diz: olha, vem me ver, vem estar comigo, mas não vem só, traz Marcos também, traz Marcos para ficar junto comigo. Ou seja, a ideia inicial que Paulo tinha acerca de João Marcos mudou com o passar do tempo. E isso é interessante. Ou seja, não significa dizer que Paulo tinha uma imagem que não podia ser mudada acerca de João Marcos. João Marcos, ele mudou, ele cresceu espiritualmente, o fracasso missionário dele fez com que ele amadurecesse, fez com que ele tivesse, vamos dizer assim, uma visão diferente daquilo que ele tinha vivenciado, por conta da oportunidade que Barnabé deu a ele
ele aproveitou essa chance e fez melhor, fez diferente, foi um cristão mais autêntico, um cristão mais esforçado, e por conta desse, vamos dizer assim, dessa mudança da vida de João Marcos, Paulo passou a admirá-lo, passou a ter como um amigo, como um colega de trabalho. Ou seja, João Marcos passou a ter o reconhecimento do apóstolo Paulo. E um outro ponto que fala aqui diz assim: as cartas de Paulo e Pedro provavelmente foram escritas no início da década de 60 depois de Cristo. Portanto, 15 a 20 anos depois, a experiência relatada em Atos 15. Marcos claramente se recuperou de seu fracasso, quase certamente pela confiança que seu primo, Barnabé, depositou nele. Percebe que você muitas vezes tem se pautado pela rejeição de alguns e perdido a chance de mostrar o quão, vamos dizer assim, fundamental, o quão abençoado você pode ser nas mãos de Deus. Você só precisa ouvir aqueles que estão dispostos a te dar a segunda chance. Barnabé olhou para João Marcos com um olhar diferente de Paulo. E olha que Paulo era um homem de Deus, era um homem temente a Deus, um homem comprometido, um homem que conhecia a Jesus. Mas João Marcos atendeu ao chamado de Barnabé e saiu em missão com Barnabé. E aquelas viagens transformaram o João Marcos. Hoje nós vemos João Marcos não mais como um missionário fracassado, mas sim como aquele que teve a segunda chance e fez bom uso dessa segunda chance. A pergunta reflexiva que eu faço para mim e para você é: quantas segundas chances nós vamos precisar? Nosso Senhor Deus, Ele dará a quantidade devida para que eu e você nos transformemos e nos transformemos na nossa melhor versão. A nossa melhor versão é aquele que não apenas consegue alcançar a salvação, porque isso já é um grande feito, mas é aquele que compartilha a salvação para outras pessoas também. Quando nós nos dispusermos a fazer tamanha obra, Papai do Céu não somente vai fazer com que a gente seja reconhecido, até mesmo por aqueles que não confiaram, não deram credibilidade a nós, mas também que a gente seja uma influência positiva na vida de muitas pessoas. Assim como João Marcos, essa realidade pode ser a minha e a sua. Basta a gente se colocar nas mãos daquele que pode fazer muito por cada um de nós. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Papai do Céu te abençoe, te proteja e te guarde de todo mal. E claro, que eu te traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado, o nosso estudo da lição. Até a próxima e tchau, tchau.